Então, do menor ao maior, vamos observar essas imagens. Dê um tempinho entre cada uma, tá bom? Não coloque elas rapidamente. Então, a primeira imagem aí. Né? O que essa imagem representa para você? Ela significa alguma coisa para você quando você observa ela? Ela tem algum sentido para você? Consegue identificar? Os irmãos lá atrás, dá para identificar aí? Que imagem é essa aí? O que ela descreve aí? Nós temos aí várias pessoas, né, que estão numa montanha-russa, não é isso? Num parque de diversão. Coloca a próxima imagem. E essa imagem aí, o que ela representa ou significa para você? Dá para identificar? A próxima. E essa daí? O que é essa daí, Pedro Levi? É um parque aquático, não é isso? Muita gente aí só de boa. Próxima imagem. Eu quero que você esqueça o negócio de Flamengo, né? O Flamengo aí foi ocasional, tá bom? Eu quero que você atente para o cenário em si. O que esse cenário, né? O que essa imagem representa para você. Né? Aí poderia ser o Palmeiras, o Vasco, o Corinthians ou algum outro time, tá bom? É claro que na imagem aí está a torcida do Flamengo, mas eu quero que você pense na imagem em si, né? Você tem um estádio gigantesco aí e uma massa de pessoas reunidas, eufóricas, vibrantes. O que essa imagem representa para você? Considere que fosse a do seu time. Pronto, fica melhor. O que ela representa? O que ela significa para você? A próxima. E essa daí? Balada? É isso aí mesmo. É uma balada. É uma festa aí, uma farra. Com as pessoas empunhando aí seus cálices, bastante bebida. O que essa imagem representa para você? A próxima. E essa daí? Uma hora dessa, né? Uma hora dessa. Tá certo esse relógio mesmo, tá? Eu pensei que agora que era 6h30, já são 7h30. E aí, o que essa imagem representa para você? Ok. Vocês percebem que em todas essas imagens que nós mostramos, né, elas descrevem uma situação. E que, de certa forma, tem se tornado a paixão e a motivação de muitas pessoas. Tem se tornado até mesmo a essência, a razão para elas viverem. A diversão. Para muitos, a razão realmente de viver é apenas isso, diversão, farras, festas. Aí tem outros que já vão para outro extremo. A razão deles viverem é
trabalho, trabalho, trabalho e trabalho. E outros, já é a questão da comida. É somente comida mesmo. Comida. Comida. Outros são movidos por uma paixão desenfreada. Mas eu quero que você olhe agora e contemple e me diga o que esta imagem aí significa para você. O que ela significa para você? Ela não é tão atraente como a imagem de um parque aquático, de um parque de diversão. Ela não é tão atraente como a arquibancada lotada de um estádio. Ela não é atraente como uma grande obra, uma grande construção. Ela não é atraente como um apetitoso prato repleto de picanha, macarronada ou alguma outra coisa semelhante. O que essa imagem significa para você? Nesse tronco aí, era para ter sido você e eu. Porque foi por tua causa e por minha causa que ele foi colocado aí. O que mais significa para você esta próxima imagem? Perfeito completamente, sem nenhum pecado. O autor dos céus, da terra e de todo o universo, que abriu mão de toda a sua glória para ser pendurado nu em um madeiro e colocado como espetáculo para todos os povos. O que esta imagem significa para você? Ou melhor, que ato ela representa? Nessa noite quero falar com você sobre valores eternos. Com base na declaração do Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 6, verso 27, convido você agora para olhar comigo esse texto. João 6, 27. Vamos ler juntos? Vamos ler em uma só voz. Pode colocar na versão NVI para a gente ler. Pronto, todos em uma só voz. Vamos juntos. 1, 2, 3, já. Não trabalhem pela comida que se estraga, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Na versão da Bíblia Almeida Revista e Corrigida, esse mesmo versículo diz assim: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou.
Essa mesma passagem, na versão da Bíblia linguagem de hoje, ou nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: não se preocupem tanto com coisas que se estragam, como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna. Buscando o alimento que permanece para, você pode completar? Que permanece para a vida eterna, a qual ou o qual o Filho do Homem pode lhes dar, pois Deus o Pai colocou em mim seu selo de aprovação. Meus amados irmãos, as Escrituras afirmam que nós, os cristãos, somos peregrinos e forasteiros nesse mundo. Você sabe o que significa um peregrino? Sabe o que significa ser um peregrino, ser um forasteiro? É estar residindo ou morando em algo que não lhe pertence. Não é sua nacionalidade. Você está em um país estranho. É isso que define um peregrino e um forasteiro. As Escrituras dizem ainda que não temos aqui uma cidade permanente. Está em Hebreus. Elas também dizem que a nossa pátria está onde? Está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme a carta de Paulo aos Colossenses. Mas, meus irmãos, será que realmente estamos conscientes dessas declarações? Será que estamos realmente conscientes dessa grandiosa verdade de que nós, os cristãos, os crentes, os seguidores de Cristo, somos peregrinos e forasteiros nesse mundo, que não temos uma cidade permanente aqui, não temos um país permanente aqui? Será que realmente estamos conscientes de que a nossa pátria, ela de fato está no céu? Será que entendemos as implicações dessa verdade em nossas vidas? Ouvir essas declarações, saber dessas verdades, elas têm tido alguma implicação em nossas vidas, no nosso viver diário, em nossa conduta? Será que lá no fundo de nossa alma, nós temos nos preocupado com os valores eternos do reino de Deus? Você tem se preocupado? Ou o seu lema tem sido esse: pastor, eu ainda sou muito jovem para pensar nessas coisas. Eu tenho que aproveitar um pouco mais a minha vida e quem sabe daqui a alguns anos eu pare e então eu pense sobre isso. Ou o seu lema tem sido esse: pastor, eu ando muito ocupado, tenho tido muitas preocupações para pensar nisso. Será que lá no fundo de nossa alma realmente temos nos preocupado com esses valores? Para muitos, certamente,
A resposta, infelizmente, é não. Um não bem maiúsculo. Meus amados, se formos honestos com nós mesmos, vamos perceber facilmente como as coisas desse mundo têm roubado nosso tempo, nossas forças, nosso vigor e até mesmo nossa saúde física, emocional e espiritual. Na verdade, essas coisas têm nos consumido. Essas imagens que nós mostramos anteriormente, exceto as duas últimas, foi apenas para ilustrar qual tem sido a paixão da grande maioria das pessoas. Eu não quero dizer com isso e nem afirmar que seja pecado nós participarmos de uma celebração, irmos numa praia, num parque aquático ou parque de diversão. Mas eu coloquei as imagens para ilustrar que isso tem sido, apenas isto tem sido o foco e a paixão da maioria das pessoas. Meus irmãos, isso nos coloca numa situação muito aquém de Marta. Sabe por quê? Você sabe por que isso nos coloca numa situação muito aquém de Marta? É porque Marta, pelo menos, estava correndo e muito ocupada, pensando em oferecer a melhor refeição e estadia para o Senhor. É claro, ela foi repreendida porque havia algo mais excelente que ela estava desprezando. Mas nós estamos numa situação muito aquém dela. Porque nós, ao contrário, estamos numa grande correria, pensando apenas nos tesouros dessa terra. Tesouros que serão comidos pela traça, ou roubados pelos ladrões. A maioria de nós não temos tido tempo para buscar a Deus verdadeiramente. Com toda ousadia eu afirmo isso. A maioria de nós, você está escutando? Você ouviu? A maioria de nós não temos tido tempo para buscar verdadeiramente a Deus. E de que forma isso se torna claro, evidente? Nessas situações. Não temos tido tempo de oração. Quantas vezes, num período de 7 dias, os 7 dias anteriores a esse primeiro aqui desta semana, quantas vezes você foi diante de Deus em oração? Eu não estou falando daquela oração que você faz ali, tipo uma ladainha, diz 3 palavras antes de colocar 3 colheres de arroz com feijão na boca. Mas estou falando daquela que Jesus disse assim: olha, e quando você for orar, você entra lá no seu quarto, você fecha a porta e se apresente ao seu Pai, e em secreto você conversa com Ele, e Ele, que ouve em secreto, irá te ouvir, irá te atender. Quantas vezes você fez isso? Nesse período de 7 dias. Não meditamos diariamente em sua palavra? Nesse período de 7 dias, quantas vezes você abriu a Escritura
para realmente alimentar a sua alma, realmente alimentar o seu coração. Quantas vezes você fez isto? No mínimo 7 vezes seria a resposta adequada, a resposta que Deus espera de nós. Porque é isto que o salmista fala, lá no Salmos 1, verso 3, diz que antes o prazer dele está na lei, e na sua lei, ou nessa lei, medita. Josué 1,8, a ordem do Senhor é que nós devemos meditar no livro da lei, de dia e de noite. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas, você pode completar, de dia e de noite. Se esforçando ou procurando fazer, conforme tudo quanto nele está escrito, e só então, os seus caminhos prosperarão ou serão bem-sucedidos. Agora vamos analisar aqui, humanamente, apenas no horizonte dessa vida, num período de 7 dias, a você, que Deus abençoou e deu condições ideais para prover o seu lar, ou que é provido pelos seus pais, num período de 7 dias, no mínimo, quantas refeições você participou? Quantas? Num período de 7 dias, no mínimo, quantas refeições? No mínimo foram o quê? 7 cafés da manhã, 7 almoços e 7 jantares aí. Eu estou tirando os lanches. Então dá quanto? Então, num período de 7 dias, no mínimo, você comeu, você se alimentou, você participou de 21 refeições. Isso significa que fisicamente aí você está bem suprido, né? Bem abastecido. Mas e sua alma e seu espírito, como está? Quantas vezes ele comeu nesse período? Não é isso, irmão Manuel? Quantas vezes ele foi alimentado nesse período de 7 dias? Não meditamos diariamente em sua palavra? Embora Jesus tenha declarado que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, Mateus 4,4. Não temos prazer e nem o hábito de nos congregar. Não nos envolvemos com o reino de Deus como realmente deve ser. E não fazemos isso, sabe por quê? Porque estamos muito envolvidos com outro reino. E sabe qual é esse reino? O reino desse mundo. O reino desse mundo. Esse mundo que é o sistema governado e dominado por Satanás. O mundo que é movido pelos prazeres e paixões e que anda na contramão da vontade de Deus. Meus amados, assim estavam vivendo as pessoas, aquelas pessoas que ouviram essa exortação de Jesus. Trabalhem não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. O contexto desse verso de João 6:27 é o seguinte: um pouco antes, Jesus ele realiza um milagre. Ele multiplica pães e peixes e alimenta uma multidão às margens do mar da Galileia. Posteriormente, ele
sai dali com os seus 12 discípulos e vai para uma outra região. Aquelas pessoas que foram alimentadas, que tiveram a sua fome saciada, ao perceberem que Jesus não estava mais ali, elas se mobilizaram e saíram então em busca de Jesus, foram à procura de Jesus. E quando elas o encontraram, você pode observar isso no verso 26. Pode colocar para nós o verso 26. Volta, 25. Então, quando elas encontraram Jesus do outro lado do mar, olha a pergunta que elas fizeram: Mestre, quando chegaste aqui? Aparentemente, uma pergunta meio sem sentido. Todas elas saíram em busca, à procura de Jesus. Quando encontraram, fizeram essa pergunta. A resposta que Jesus deu para elas. Jesus respondeu: vamos juntos? A verdade é que vocês estão me procurando, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Aí no verso 27 ele vai dizer: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece. Meus amados irmãos, Jesus, é claro, Ele não está dizendo aqui que nós não devemos trabalhar e assim deixar de prover o nosso lar. Preste bastante atenção. Jesus não está dizendo isso. Ele não está dizendo que você e eu devemos deixar de trabalhar e assim deixar de prover o nosso lar. Pois as Escrituras dizem que aquele que não trabalha, não deve nem comer. Quem não trabalha, não deve comer. O que Jesus, de fato, Ele está reprovando aqui, é uma vida que é dominada por isso. A reprovação do Senhor aqui é para aqueles cuja vida é absolvida por essas coisas. É somente nisso que elas pensam. Só pensam em diversão, comida e bebida. Existem também aqueles que pouco comem, pouco bebem e quase não se divertem, pois são escravos da sua própria rotina. É outro extremo. Tem uns que se dedicam apenas a comer, beber e se divertir, e outros que se ocupam apenas com a própria rotina, são escravos da própria rotina. Pouco comem, pouco bebem e quase nunca se divertem. Veja comigo o que a Bíblia diz sobre eles, tanto esse extremo como o outro. Filipenses 3, 18, 19. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Visto que só pensam nas coisas terrenas. Veja comigo esse mesmo versículo, esses mesmos versos, na Bíblia, linguagem de hoje. Pois, pode projetar para nós? Já disse isto muitas vezes, e agora repito chorando. Existem muitos que pela sua maneira de viver,
se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição do inferno. Meus irmãos, não sou eu que estou dizendo isso aqui não, está escrito. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que deviam ser uma vergonha para eles, e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Você consegue refletir sobre isso? No sermão profético, o Senhor Jesus nos advertiu sobre esse estilo de vida reprovável e perigoso. Esse, escute, é um estilo de vida reprovável e perigoso. Não está colocando em risco apenas o seu corpo físico, mas aqueles que assim vivem estão colocando em risco a sua alma, o bem mais precioso que nós temos. No sermão profético, o Senhor Jesus nos advertiu sobre esse estilo de vida. Repito, um estilo de vida reprovável e perigoso. Acompanhe comigo, Mateus capítulo 24, versos 37 ao 39. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento. Era só festa, era só diversão e trabalho. Festa, diversão, comida, bebida e trabalho. E o missionário de Deus, pobre Noé, se esgoelando por 120 anos, dizendo: olha, cuidado, cuidado, olhem, arrependam-se, olhem, entrem nessa arca, olha. E eles, que nada, seu velho gagá. Até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Meus amados irmãos, nada pode ser mais perigoso para nós do que vivermos aqui neste mundo, sem nos preocuparmos e sem buscarmos os valores eternos do reino de Deus. Viver assim é desperdiçar a própria vida e não valorizar o amor e o sacrifício de Cristo por você, por mim, por cada um de nós. Os que vivem aqui nesse mundo pensando apenas em comida, bebida, diversão, trabalho, pensando apenas nas coisas desse mundo, infelizmente, perderão a eternidade, pois o destino deles já está selado. Paulo afirma: o destino deles é a perdição. Diante disso, com o que o verdadeiro cristão deve de fato se preocupar? Qual deve ser realmente a essência da nossa vida, a razão que nos faz viver aqui? Quais os valores eternos que o cristão deve buscar? O que realmente deve ocupar a mente de um cristão, de um crente, daquele que foi salvo e regenerado pelo sangue do Cordeiro de Deus? Eu quero concluir então, respondendo a esta pergunta com as palavras do apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versos 6 ao 8. Quais os valores eternos a serem buscados? O que deve realmente ocupar a sua mente, o seu coração? O que realmente deve ocupar a minha mente, o meu coração? No que realmente nós devemos pensar?
Quais os valores eternos? E eu convido você para ler comigo de todo o coração essa última passagem que nós compartilhamos nessa noite. Vamos juntos? 1, 2, 3, já? Pensem nessas coisas. Esses são os valores que nós devemos buscar. Isso deve ocupar sua mente, a minha mente, nossas mentes, nossos corações. Coloque-se de pé nessa noite mais uma vez. Deus tem sempre o melhor para aqueles que o buscam, para aqueles que o temem, de fato, de verdade. Como está a sua fé? Como está o seu coração? Independentemente da sua idade, seja você uma criança, um adolescente, um jovem, alguém já da terceira idade, independentemente. Se você está vivo, então você tem que pensar nessas coisas. Antes da oração, eu quero perguntar: há alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo e recebê-lo nessa noite como seu único Senhor e Salvador? Se houver alguém, levante a sua mão onde você estiver. Nós queremos orar por sua vida.